Eu quero que você feche seus olhos em primeiro lugar. Quero que você feche seus olhos, fale com Deus. Nós já demos o nosso louvor a Deus aqui, agora Deus quer falar no seu coração. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para falar em cada coração, Pai. Então venha me usar, Senhor, conforme Tu queres, Pai. Ó Deus, eu não sou capaz de entregar nada ao coração, mas o Senhor pode através do Teu Espírito Santo. Então vem me usar, Pai. Vem me usar e falar em cada coração aqui aquilo que o Senhor quer, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade a cada dia e que cada um possa entender isso também aqui, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você abra em Provérbios 3, de 5 a 7. Vamos ler? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Amém? Esse é um provérbios assim, né, que fala bem forte, né, no nosso coração. O que eu pedi para vocês colocarem nesse papel? O que você quer de Deus, né? E, às vezes, a gente se decepciona com Deus, né? Porque, às vezes, a gente pede alguma coisa, pede, né? E Deus não nos atende do jeito que a gente quer, ou na hora que a gente quer, né? A gente coloca alvos e metas diante de Deus, né? E a gente fica decepcionado muitas vezes, né? Porque o que seria isso? A minha vontade, o meu querer. Não é isso? Eu pedi para vocês colocarem o que vocês queriam de Deus. Agora, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Você já parou para perguntar o que Deus quer de você? Você já parou para fazer essa pergunta para Deus? Os versículos, eu vou ler de novo, tá? Provérbios 3, 5 até 7, que acho que vocês já até esqueceram, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Aqui é um pequeno resumo, né, de algumas coisas que a gente deve fazer. A primeira coisa está falando para a gente confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor. A palavra, ela é fácil de falar, né? Mas ela é difícil de colocar em prática, não é? Para você confiar, quando tudo está bem, é fácil, não é? E a hora que está tudo mal, né? A hora que o dinheiro começa a faltar, é fácil confiar? A hora que o dinheiro começa a faltar, né? Enquanto você está no controle, beleza. E a hora que você tem que confiar no Senhor? É fácil? Amanhã, o que você vai ter na mesa? A comida, se ela começar a faltar, é fácil confiar? Não é, né? Até a doença chegar. Às vezes a gente dá aquela baqueada, né? Porque é difícil confiar. Mas Ele nos pede para confiar nele, né? Não é fácil. Quando o dia mau chegar, não é fácil. Mas nós precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós, tá? Ele nos manda confiar e não nos apoiarmos no nosso entendimento, né? Para a gente não se apoiar, não ter a confiança em nós mesmos. Para a gente confiar nele. Porque a vontade dele é perfeita. Ele tem o melhor para nós, né? Quantas pessoas, né, têm muitos recursos, né, tem muito dinheiro, e na hora da doença, ela tem o dinheiro, mas ela não pode salvar a sua vida. Então é uma outra situação.
Talvez o dinheiro falta, mas às vezes tem o dinheiro. Mas não tem como salvar a sua vida. A gente já viu vários exemplos assim, de pessoas que tinham muito dinheiro, mas não puderam salvar a sua vida. Foram para fora do país, ficaram nos melhores hospitais. Então, de qualquer jeito, nós precisamos confiar em Deus. Tá? Às vezes, tem uma guerra. Talvez você tenha o dinheiro para comprar comida, mas não pode comprar comida. Então, assim, tem várias situações. Então, em todo momento, nós precisamos confiar no Senhor. Tá? E o versículo nos diz para reconhecermos em todos os nossos caminhos, que Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai nos dar direção, Ele vai nos mostrar o caminho, o melhor caminho, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Tá? Por causa do nosso pecado, a nossa tendência é agradar a nós mesmos, né? A gente quer fazer a nossa vontade, o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Por causa do pecado. A gente se esquece de Deus e a gente quer ficar no comodismo, né? Talvez hoje, se eu fosse ver como eu estava, eu não tinha vindo nem no culto. Tá? Mas eu sei que a vontade dele é perfeita. Eu falei, eu vou do jeito que eu estou. E eu tenho certeza, né, que Deus já está fazendo, a obra já fez, eu já melhorei 90%. E para ele, isso, né, é para a gente ver que é ele que faz a obra, não é nós. Porque eu não tenho, talvez, capacidade nenhuma de estar aqui nesse momento, mas é o Espírito Santo que está fazendo a obra no coração de vocês. Então, se a gente for fazer a nossa vontade, muitas vezes a gente perde a bênção, né? Quantas vezes a gente deixou a bênção de Deus passar nas nossas vidas por fazer as nossas vontades, né? Deus quer que nós o reconheçamos. Aliás, Deus quer que nós reconheçamos que somos pecadores, que voltemos a ter uma relação pessoal com Ele, tá? Como lá no princípio, né? E isso somente é possível através de Jesus, né? Para a gente voltar até esse relacionamento com Ele, pessoal com Ele, é somente através de Jesus. Tá? Agradá-lo, muitas vezes parece difícil, né? Uma palavra difícil. Como que eu vou agradar a Deus? Tá? Mas isso tem que ser um desejo constante no nosso coração, dia após dia. Até isso ficar assim, fazendo parte da sua vida, tá? Quanto mais perto de Jesus, mais cheio do Espírito Santo, mais a gente quer fazer a vontade dele. A Vitória falou sobre isso semana passada, né? Quanto mais perto de Jesus, mais ele vai nos mudando. Mais vontade a gente vai tendo de estar na presença dele, de estar, né, fazendo a vontade dele. Tá? A gente vai se esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de Jesus. Tá? E também fala que não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Quantas vezes a gente acha que a gente está sendo esperto, a gente acha que a gente está sendo sábio, e a gente está indo, né, para o precipício. Então não é para a gente ser sábio aos nossos próprios olhos, é para a gente temer ao Senhor, para a gente confiar nele, né, e afastar do mal. Aqui tem uma palavra bem forte, né? Afaste-se do mal. Tá? Nós não podemos confiar e achar que a gente é autossuficiente. Tá? Que a gente consegue. Eu vou conseguir me livrar daquilo ali. Você não consegue, sozinho não. Tá? Na hora certa eu paro. Você não para. Eu vou deixar de fazer. Eu vou lá, mas eu... Né? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, o diabo te dá uma rasteira e você continua fazendo as coisas que desagradam a Deus. Então você precisa se afastar. Você tem que ter prudência. Tá? A gente tem que se afastar de toda aparência do mal, né? Nós temos que confiar em Jesus. Nós estamos cansados de escutar essa mensagem, né? Toda semana a mesma mensagem, tá? Mas não existe outra mensagem para nós nesses dias, né? A mensagem é essa, da gente fazer a vontade de Deus, da gente nos achegar a Ele todo o tempo.
e para a gente aprender dele, né? Isso é um exercício diário, tá? Quanto mais você passa momentos na presença de Deus, mais você quer passar, tá? Semana passada, né? Semana passada aqui na igreja eu fiquei muito emocionada, tá? Com os meninos falando, pregando o que estava no coração deles. E isso me enche de orgulho de ver eles, não é por nós, é por causa de Jesus. A gente vê pessoas querendo e amando Jesus, querendo aprender. Né? Igual o Lê falou, que a parte mais difícil talvez é essa, e eles quiseram essa parte. E para isso eles têm que se doar, pagar o preço, estudar, estar na presença de Deus todos os dias. Isso me encheu assim de alegria. Eu tenho certeza que o Lê também, o Pedro, nos encheu de alegria. Tá? E isso me fez lembrar, eu até falei para o Lê semana passada, de uma oração que o Pedro fez por nós ali em cima do altar. Você lembra disso? Né? Que aqui ia ser um aeroporto. Hã? Que aqui ia ser como se fosse um aeroporto, né? Que pessoas iam passar, aprender e iam decolar, né? E essa palavra não saiu do meu coração. E às vezes, a gente olhando para as circunstâncias, a gente pensa que não está acontecendo, né, Pedro? A gente olhando, né, Lê, para as pessoas, a gente pensa que isso não está acontecendo, e está. Porque é um dia a dia, é um aprendizado, né? Então, assim, eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, assustada, né? De saber que isso pode realmente acontecer. Mas a gente sabe que é a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus. A gente precisa de pessoas que preguem a palavra de Deus, que estejam dispostos, né? Que se joguem aos pés de Jesus e falem: eu estou aqui, eu quero fazer a tua vontade. Né? Os campos estão cheios, precisa de trabalhadores. E se pessoas não se levantarem... E eu fico feliz, eu tenho certeza que o Pedro, o Lê e todos que estão aqui nesse trabalho ficam felizes de fazer parte desse momento, né? Que daqui a um tempo a gente vai ver coisas grandes acontecendo, eu tenho certeza disso, né? E vidas improváveis, né? Que a gente falou sobre isso, pessoas improváveis, uma tímida, a outra que às vezes não levava jeito, o outro que se converteu há pouco tempo, que a gente, que transformou completamente. Então, pessoas improváveis que Deus usa. Por quê? Porque querem fazer a vontade de Deus. Querem abrir mão das suas vontades, do que eu quero, e quero fazer a vontade de Deus. Tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que quem capacita é o Espírito Santo, que quem transforma é o Espírito Santo, né? Então, isso nos enche de alegria, né? De ver o Espírito Santo fazer a obra na vida de pessoas, tá? E quando a gente entende que tudo é por Ele, através dEle, por intermédio dEle, a nossa vida começa a mudar. Porque antes também eu pensava que Deus tinha que fazer a minha vontade, que Ele tinha que se encaixar naquilo que eu queria, né? Eu não sei se todo mundo já pensou assim, mas eu pensava desse jeito. Eu estava na igreja, fazia a vontade de Deus e Ele tinha que fazer a minha vontade, né? Mas não é assim que funciona. E com o tempo a gente vai entendendo que é tudo por Ele, por causa dEle, por intermédio dEle. E nós precisamos entender o que Ele quer de nós. O que Ele quer das nossas vidas. Nós precisamos estar em contato com Ele e entender isso. Tá? Precisamos viver de tal forma a não ferir princípios, a não pecar, tá? A gente tem que ter o desejo de estar na presença de Deus e não desagradar a Ele. Saber que aquilo que a gente está fazendo está nos distanciando dEle. É isso que a gente tem que chegar até esse ponto, que a gente precisa entender que a vontade dEle é perfeita para as nossas vidas. E é diferente daquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que não está dentro da vontade dEle para nós.
Tá? Então, nós precisamos entender isso. Antes de eu passar um slide, você achou o slide aí, né, Gé? Não? Está dentro do Conexão. Acho que a pasta estava aberta. Não? Você vai achar aí. Acho que alguma coisa que Deus quer da minha vida, está assim, alguma coisa assim no texto. É um slide, mas não precisa colocar ele agora não, só acha ele aí para mim, tá? Então, tudo que a gente leu até agora é para entender que a vontade de Deus é melhor para nós. E eu pedi para vocês, as meninas aí da dança escreveram? Traz aqui para mim, então. Junta aí, traz para mim. A Rafa escreveu também? Achou? Achou, Gé? Mas não precisa passar já, não. Eu vou ler aqui, vou misturar aqui para não pegar das meninas aqui. Eu não vou ler todos, não, tá? Ó, tem um aqui convertido. Ó, eu estou escolhendo alguns aqui que eu vou ler. Vou ler esse aqui também. Esse aqui é do Marquinho. Esse aqui é do Marquinho. Vou ler o seu, Marquinho. Tenho certeza que esse aqui é o seu. É seu da Marcela. Gente, ó, eu vou ler aqui, gente. Isso aqui não é para expor ninguém, não. É para a gente entender a nossa vontade e para a gente entender a vontade de Deus. Tá bom? Ó, tem um aqui que foi convertido, tá? Mais paixão, fome, devoção por ele. Legal. Tem um que falou assim, acho que esse aqui deve estar bem perturbado. Quero paz. Quero paz. Que eu tenha saúde, livramento de doenças e acidentes. Perdoar todos os meus pecados. E eu acredito que é do Marquinhos isso aqui, ou da Marcela, que pague o meu casamento. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó, tem uma aqui que está falando cura emocional, tá? A gente está vendo muitos aqui, né? Realmente, eu acho que a cabeça de muitos aqui está realmente já sendo transformada pelo Espírito Santo, graças a Deus, né? Que quer mais de Deus, mais da vontade dele. Ter um futuro como uma família de Deus, legal. Nossa, esse aqui escreveu muita coisa. Gente, isso aqui foi tirar toda a vergonha, todo o medo, legal. Tá, isso daqui. Muitos aqui foram o que a gente quer que Deus faça na nossa vida, tá? Que a gente pede todo dia. Tá errado pedir? Não tá. Mas será que você parou em algum momento e perguntou o que Deus quer de você? Só que, na verdade, a gente não precisa orar. Eu quero saber o que Deus quer da minha vida, o que é para mim fazer. Não precisa, às vezes, você orar, porque já está na Bíblia. Já tem os versículos lá que fala tudo isso aí. Achou aí, Jé? Espera um pouquinho só. Então, o que você quer de Deus? Agora a gente vai ver os versículos que falam o que Deus quer de nós. Tá legal aí? Achou? Espera aí, volta, pode voltar. O que você quer de Deus? O que você quer que Ele faça em sua vida, financeira, emocional ou física? O que estava escrito no papel, pode passar. Você já fez a pergunta ao contrário, o que Deus quer de você? Primeiro, que façam a sua vontade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Entenderam? Que façam a vontade dele. Pode passar. Que sejam santificados, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, 3. Próximo. Que tenham uma vida de oração e intimidade. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, recompensará. Mateus 6, 6. Que obedeçam. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Que obedeçam, que o conheçam. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como é alva e é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, 3. Que o priorizem. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 8. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Aliás, além de mim não há outro Deus. Isaías 45, 5. Que amemos uns aos outros. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Confiar, não ficar angustiado, santificar a Cristo e estar sempre pronto a falar dele. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo que pedir a razão da esperança que vocês têm. Andar de acordo com o que fomos chamados. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 e 2. Agora que você já sabe o que Deus quer de você, não precisa mais orar nesse sentido, esperando uma resposta. É só colocar em prática. Amém? Será que vocês entenderam? A resposta do que Deus quer de você está na Bíblia. Tá? Você lendo a Bíblia, você vai entender o que Ele quer de você. E quanto mais você se aproximar dEle, mais você vai entender o que Ele quer de você. A gente acabou de cantar essa música, né, que fala dos grandes homens, o que eles viram. Eles viram a Deus. Eles viram a presença de Deus, eles viram a glória de Deus. E como que você vai ver? Buscando. Fazendo a vontade dele, que faça a sua vontade, que sejam santificados, que tenham uma vida de oração. O Gé falou sobre isso semana passada, uma vida de oração. Que obedeçam, nós precisamos obedecer. E como que você fala que ama a Deus se você não obedece? Precisamos obedecer. Nós precisamos o conhecer. Nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar, priorizar Deus nas nossas vidas. Que amemos uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nos preocupar com os nossos irmãos. Tá? Confiar, não ficar angustiado, santificar a Cristo e estar sempre pronto a falar dele. Nós precisamos, a hora que alguém precisar de ouvir uma palavra, nós estar ali pronto para falar dele, porque nós estamos cheios dele. Nós vamos ter sempre uma resposta para falar para aquele que precisa de esperança, que precisa ouvir de Jesus. Andar de acordo com o que fomos chamados. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós, lendo esses versículos. Tá? Eu já vi tantas pessoas
Orar. Ai, Deus ainda não falou a vontade dele. Já está escrito. Leia. Comece a buscar. E o que ele vai fazer, o caminho que ele vai fazer você percorrer, vai ser o trajeto para chegar naquilo que ele quer da sua vida. E você se achegando mais a ele, você vai entendendo cada vez mais. O que o Lê falou aqui, que a gente está indo assim para um nível onde Deus está nos levando. Onde a gente está buscando mais a presença de Deus, a gente está mudando a nossa mente. Pelas respostas aqui, a gente já viu que tem muitas pessoas já no mesmo nível. Entendendo que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Priorizar. Às vezes, precisamos perder aquela música, perdendo tudo por amor e alegria. Às vezes, você não entende quando você canta. Mas, às vezes, a gente precisa perder para ganhar. Quantas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente acha que a gente está, né? Ai, a gente vai ganhar, a gente vai, né, tirar uma vantagem naquilo. E não é aquilo que Deus quer de você. E se você se chegar até Ele, você vai ver qual é a vontade dEle para você. Você vai entender, porque você vai entender os mandamentos dEle, você vai entender os princípios que Ele faz você seguir. Aqui está mandando você obedecer. E quando você entende a palavra de Deus, você vai saber tomar decisões. Às vezes tem decisões que vai ferir princípios. Ali já é um não. E às vezes você não entende. Tem muitas coisas que vêm na nossa vida que a gente precisa dizer não. Mas às vezes a gente está longe de Deus, a gente não sabe. Já está na Bíblia falando aquele princípio que você precisa obedecer. E às vezes, se você falar sim para aquilo, você vai estar ferindo um princípio. Aí você fala assim, nossa, mas eu não sei qual decisão tomar. Se você ler a Bíblia, você vai saber. Quantas vezes eu precisei dizer não para algumas coisas que me ofereceram? Aparentemente, naquele momento, eu estava perdendo. Mas mais para frente eu vi que era a vontade de Deus perfeita na minha vida. Porque eu dei ouvido para a voz dele. E eu já fiz ao contrário também. E quebrei a cara. Mas muitas vezes eu disse não. Porque às vezes a gente precisa entender a palavra dele. Para a gente saber a decisão que a gente tem que tomar em certas circunstâncias. Mas se a gente não lê a Bíblia, não ora, não tem um momento de intimidade, como que a gente vai saber a vontade dele para nós? Como que a gente vai entender, vai ouvir a voz dele? Se a gente não lê a Bíblia. Se a gente não tem um momento a sós com Deus. Se a gente não busca. O nosso versículo está falando para a gente confiar nele. De todo o coração. Não se apoiar em nosso próprio entendimento. E reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E Ele vai endireitar as nossas veredas. E não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e afaste-se do mal. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos. Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai fazer a gente trilhar pelo melhor caminho. Pelo caminho que Ele quer que a gente trilhe. Então todas as respostas da vontade de Deus estão aqui na Bíblia. O que Ele quer de você e o que Ele quer de mim. Nós só precisamos entender e praticar e buscar e nos colocarmos diante dEle todos os dias da nossa vida. Se você não tem vontade hoje de dobrar o seu joelho, dobre mesmo assim. Passe momentos na presença de Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta. Esse versículo, ele nos ensina muito. A sua intimidade com Deus. O que a gente faz aqui na igreja, todo mundo vê. Mas o que você faz na sua casa? É seu momento a sós com Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. E Deus que te vê em secreto, Ele vai estar ali agindo na sua vida. Ele vai estar tocando em você. Ah, mas eu não tenho o que falar. Não tem problema, chore. Coloque seu coração ali diante dele. Fala, Deus, eu quero te ouvir. Eu quero experimentar. A gente acabou de cantar. Eu quero experimentar a tua presença.
Até agora eu só aprendi, mas agora eu quero experimentar, eu quero viver. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero te obedecer. Eu quero te conhecer. Nós precisamos entender isso. E a partir do momento que a gente entende que a nossa vida é dele e por ele, o que a gente vai fazer, tudo é para a glória dele. O nosso serviço é para a glória dele, o nosso trabalho, a nossa família é para a glória do Senhor. Tudo é para a glória dele. A hora que a gente entende isso, a gente começa a entender o propósito de Deus na nossa vida. Até o dia que ele vai vir, ele virá, soberano em poder, para nos buscar. Nós precisamos entender isso. E que modo que você tem vivido? Você tem vivido realmente querendo fazer a tua vontade? Você tem se perguntado qual é a vontade de Deus na sua vida? É o que você quer? Você tem deixado de lado aquilo que você quer para dar lugar ao que Deus quer para você? A se encaixar no propósito dele. Levar a palavra. Edificar vidas. Tem tanta coisa para a gente fazer. Para que o reino do Senhor possa vir. Eu já falei para vocês, eu não quero ficar de fora disso. E você? O que você tem feito para estar diante do Senhor? Para entender o que Ele quer de você? O que você tem feito?